pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gláucia e estou aqui com mais um vídeo do Matemática Fácil para vocês. E a aula de hoje, expressões numéricas com sinais de associação. Nós já estudamos expressões numéricas no canal, mas nós estudamos sem sinais de associação. Então, se você perdeu esse vídeo, clica aqui, ó, e assiste primeiro, para depois assistir com sinais de associação, porque essa aula é um passinho além, estamos um pouquinho para frente. A introdução é sem o sinal de associação, ok? Nós, quando estudamos as expressões numéricas, conhecemos que há uma ordem que as operações devem ser resolvidas. Então, em primeiro lugar, nós resolvemos a multiplicação ou a divisão, a primeira conta que aparece da esquerda para a direita. E depois a gente resolve a adição ou subtração, também sempre pensando na mesma ordem, da esquerda para a direita. Vale lembrar que em alguns livros, algumas escolas, usa o X como a multiplicação, principalmente para os alunos mais novos, né? Mas ele começa a aparecer aí como o símbolo da multiplicação, esse pontinho, até para que você não se confunda depois com o X da questão, quando você estiver estudando aí no 7º ano, 8º ano, certo? Então o X acaba tendo uma outra finalidade na matemática, ok? Então se você não está acostumado ainda, esse pontinho está representando a multiplicação pra gente, certo? Então, quando a gente pensa nos sinais de associação, a gente tem que respeitar uma ordem também, assim como nós respeitamos para as operações. Qual é a ordem? Esses são os sinais de associação: parênteses, colchete e chave. Nós precisamos resolver primeiro as operações que estão dentro do parênteses. Em segundo, as operações que estão dentro do colchete. E em terceiro, as operações que estão dentro das chaves. Nós vamos resolvendo essa operação e a gente vai eliminando esse sinal de associação. Vamos ver como que fica então? No nosso primeiro exemplo, uma expressão longa, com várias operações e com todos os sinais de associação aqui. Toda vez que a gente vai resolver uma expressão numérica, a gente tem que respeitar os símbolos que fazem parte dessa expressão, e um deles aqui é o igual. O igual, ele está sempre a partir do final da primeira linha e ele vai nos acompanhar até o resultado. Ele tem que aparecer no começo e no final das linhas dos resultados. Então, eu já coloco aqui o sinal para não esquecer que ele precisa aparecer aqui. Uma outra coisa importante é a gente sinalizar o que é que nós vamos resolver. Então, quando você olha para a expressão numérica, você já sabe que operação que você vai resolver primeiro. Então, nessa expressão, onde eu tenho sinais de associação, respeitando a ordem dos sinais, eu resolvo primeiro dentro dos parênteses. Então, eu venho aqui e sinalizo que eu vou resolver esse cálculo, porque assim o seu professor, quando estiver corrigindo, já sabe qual operação que você fez na primeira linha. Então, o que eu vou fazer com o restante da linha? Eu vou copiar com bastante atenção para não trocar as operações, não esquecer de nenhum número, porque tem aluno que às vezes nessa cópia acaba esquecendo parte dos símbolos e algarismos que tinham na linha de cima, e daí vai mudar todo o resultado, certo? Cheguei na operação que eu vou resolver. E aqui eu tenho um cálculo apenas dentro do parênteses. Se eu tenho um cálculo, se ele é o último, eu vou eliminar colocando apenas o resultado. Então, aqui eu tenho uma subtração, 16 menos 12, deu 4. Eu coloco o resultado aqui bem abaixo, copio os demais sinais de associação, percebam que o parêntese sumiu, porque era a última operação que eu tinha
dentro do parênteses. Nesse caso, a única, né? Mas se eu tivesse mais de uma, eu resolveria todas elas e na última eu finalizaria tirando esses parênteses, eliminando os parênteses, ok? Então agora eu tenho colchete e chave e eu vou olhar para dentro do colchete para ver o que eu resolvo primeiro. Dentro do colchete eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Eu preciso resolver a multiplicação primeiro, lembra? Então eu sinalizo que eu vou resolver a multiplicação e eu copio o restante da linha. Quatro vezes 4, 16. Não vou eliminar o colchete ainda, porque tem outra operação aqui. Então, eu copio o colchete. Agora, eu olho para essa linha e eu vou resolver primeiro a operação que ficou dentro do colchete. Então, eu sinalizo aqui e copio o restante da linha. 20 menos 16, 4. Agora ficou só a chave, porque eu eliminei o colchete aqui, ok? Olhando dentro da chave, eu também tenho duas operações e eu preciso resolver primeiro a multiplicação. Copio o restante da linha. 5 vezes 4, 20. Fecho aqui. Agora eu resolvo a última, dentro da chave. 8 vezes 30 é a última operação que eu tenho aqui. 8 vezes 30, 240. Certo? É uma expressão longa, mas a gente precisa fazer com bastante atenção, sinalizando tudo que nós precisamos resolver primeiro, ok? Vamos ver esse outro exemplo aqui? Já é um pouquinho mais curtinha e aparece a divisão pra gente. Então, nesse caso aqui, nós temos as 4 operações. Então, a gente segue a mesma ordem aqui, certo? Então, eu tenho 2 parênteses. Por que eu escolhi essa expressão para resolver para vocês? Eu não tenho colchete, eu não tenho chave. E eu tenho 2 parênteses independentes. Percebam que eu posso resolver aqui e resolver aqui ao mesmo tempo, na mesma linha. Porque tem uma outra operação entre eles. Por isso que eles são independentes. Então, eu posso resolver dessa maneira, ganhando uma linha no meu resultado. Se você se sente inseguro, você pode resolver primeiro esse parênteses, na linha de baixo você resolve o outro parênteses. Então, na primeira linha você copia o restante da linha. Aqui eu vou fazer nesse formato ganhando espaço. Então, eu vou resolver os 2 parênteses simultaneamente, na mesma linha de resultados. Então, vejam só. Vou marcar aqui que eu estou resolvendo os 2 ao mesmo tempo. 32 menos 21, 11. Desce esse símbolo aqui, porque ele vai ser a próxima operação dessa linha. 9 mais 3, 12. Percebam que eu eliminei os 2 parênteses, eles sumiram, era só uma operação dentro de cada um e quando eu resolvo, os parênteses somem. Agora eu preciso terminar de copiar a linha. Então, vezes 2 dividido por 6. Certo? Então, eu tenho subtração, multiplicação e divisão. Quando a gente olha para a ordem das operações, tem aqui multiplicação ou divisão. Lembra que eu falei? É a primeira que aparecer
da esquerda para a direita. Então, olhando da esquerda para a direita, a primeira operação que aparece aqui é a multiplicação. Então, eu primeiro multiplico para depois dividir. Então, eu vou resolver aqui. Copio o restante da linha. 12 vezes 2, 24. Copio o restante da linha aqui também. Agora eu tenho uma subtração e uma divisão. Eu resolvo primeiro a divisão. Sinaliza qual você vai resolver. 24 dividido por 6 dá 4. E a última operação dessa expressão, 11 menos 4. Sinalizo aqui e coloco o resultado. Percebam que na linha do resultado, o sinal de igual vem apenas antes do resultado. Depois não é necessário, porque nós finalizamos. Então, o sinal de igual, ele não aparece na primeira linha e nem no final da última linha. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado nos estudos de vocês. E quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. Toda semana tem vídeos curtos e rápidos para ajudar no seu estudo da matemática. Deixem o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!